Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, trunfo mesmo do eterno, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Marcos ainda, inclusive é o 6º milagre que Jesus operou sendo registrado, e nesse você vai ver aqui centenas e milhares deles inseridos em um milagre, certo? Só para você entender já que, como eu disse, são 35 registrados pelos evangelistas, né? Porque não cabia nos livros da época a quantidade de milagres que Jesus operou, mas esses foram destaques, tá bom? Vamos lá. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 15, narra o mesmo milagre, que é a cura da sogra de Pedro, ok? Que é onde nós vamos usar como base aqui no nosso texto, será Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Mas também Lucas narra no capítulo 4, versículo 38 e 39, ok? Aqui, vamos aproveitar o livro de Marcos, que nós falamos outro dia aqui no café passado, sobre aquele espírito, né, que Jesus expulsou, aquele espírito imundo que estava possuindo aquele jovem, né? Hoje nós vamos falar na sequência aqui, no versículo de número 29, olha o que está escrito aqui, E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela, falaram para Jesus sobre ela, né? E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe, pulei aqui, 31, aliás. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Mas não encerra aqui, ainda vou ler o 32. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados. Versículo 33. E toda a cidade se juntou à porta. Versículo 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixavam falar os demônios, porque o conheciam. Tá vendo? Quantidade de milagres, centenas e milhares de milagres que Jesus operou. Mas eu vou basear aqui o texto na sogra de Pedro, tá? Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e os serviu-os. Eu vou basear aqui o versículo 31. Mas eu aprendo muitas lições aqui. Primeiro que você acaba, nós acabamos de, no café passado, dizer que Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, correto? Quando ele sai da sinagoga agora, quem convida ele para ir para casa? Simão Pedro. E foram juntamente com Tiago e com João. Para a casa de quem? De Simão. Então eu aprendo o seguinte, nós não podemos só estar com Jesus no templo ou na sinagoga, né? No caso ele estava numa sinagoga, numa congregação. Nós temos que levar Jesus para casa também, né? Por quê? Porque às vezes tem gente doente na nossa casa. Pedro talvez não sabia, aquele tempo não tinha telefone celular para você comunicar, né? E ele não levou, porque senão, se ele tivesse levado porque a sogra estava enferma, o texto seria dito. Mas foi uma surpresa. Ele convidou Jesus para ir para sua casa. Então eu faço, né, aprendo a primeira lição aqui: convide Jesus para ir para sua casa. Não deixo só lá no templo onde você congregou, não deixo lá na sinagoga, na congregação,
Mas quando terminar o culto, que o culto não termine ali naquele momento, mas continue cultuando a Ele, levando Jesus para sua casa. Como? Falando bem das pessoas, né? Não falando mal do culto, do pastor, que aí Jesus não vai para sua casa, né? Se você está falando mal do louvor, se você está falando mal de algum irmão, de alguma irmã, do ministério, Jesus não vai para sua casa, Ele não vai te acompanhar dessa maneira. Quem leva Jesus para casa vai com alegria, quem leva Jesus para casa vai bendizendo e não maldizendo, né? Vai abençoando e não amaldiçoando. Então, quando Jesus chegou na casa de Pedro, foi uma surpresa, porque a sogra dele estava doente, enferma, e aquela febre, aquele tipo de febre matava as pessoas. Por isso que a Bíblia destaca esse milagre, porque é um milagre que realmente as pessoas pegavam aquele tipo de infecção, não parava nada no estômago, tudo que comia vomitava, e diarreia contínua. Quer dizer, a pessoa desidratava e morria com aquela infecção, né, generalizada, tomando todo o corpo. Jesus chega ali, diz o versículo 30, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então as pessoas da casa comentaram com Jesus, que chegou junto com Pedro e com Tiago e com João, né? Então, chegando-se a ela, Jesus chega a ela, toma pela mão e levantou-a. Então, vê como que o milagre, outro dia falei sobre isso, né? Pedro e João na Porta Formosa, foi a mesma coisa. Ele pegou o coxo pela mão. Então Jesus pega pela mão a mulher. Às vezes você precisa pegar as pessoas pela mão para ajudá-la, para que o milagre aconteça na vida delas. Se você esperar que elas só movam por si próprias, não vai se mover, elas não têm força. Então é preciso você ajudar. Jesus pegou pela mão, deu a mão a ela e a levantou. E diz a Bíblia que ao levantar, então quando você levanta alguém que está caído, que está deitado, no caso aqui ela está deitada por causa da doença, da enfermidade. Quando você levanta alguém, o que é levantar? É ajudar as pessoas, com o seu carinho, com o seu amor, com a sua visita, com a sua oração, com a sua preocupação, com o seu telefonema, com o seu WhatsApp. Quando você entra em contato com alguém, com o seu Telegram, quando você entra em contato com alguém, comunica com alguém, você está ajudando a pessoa a se levantar, porque ela diz, tem alguém que me ama, tem alguém que se preocupa comigo, tem alguém que me dá a mão. Então ele está dando a mão a ela e está erguendo, levantando. E a Bíblia diz que ao levantar, imediatamente ela ficou curada. Gente, isso é lindo. Às vezes depende do nosso agir também, do nosso mover em prol das pessoas que estão precisando, carentes, necessitadas. E quando você age de alguma maneira, socorrendo o aflito, o necessitado, Deus opera o milagre. É isso que Jesus está mostrando aqui para nós, nos ensinando. Age em prol das pessoas, ajude quem está precisando, dê a mão. É isso daqui está ensinando, dar a mão é isso. Socorra, contribua na vida de pessoas, invista na vida de pessoas. Dinheiro, ou tempo, ou preocupação. Ao investir ou oração pela pessoa, vou lá na casa de fulano, vou orar por ela. Vou lá na casa de fulano, vou orar por ele, certo? Quando você dá a mão, o milagre acontece. Olha o que aconteceu. Jesus deu a mão e a levantou. Porque a mão não é só para dar, é para erguer, ajudar a pessoa a se levantar. É essa mão que as pessoas estão precisando. Mão que ergue, mão que levanta, mão que atina, mão que move. Aleluias! E aí, o que acontece? O milagre acontece. Imediatamente a febre a deixou, quer dizer, a infecção foi embora. Por que a febre existe? Porque ela prova que existe uma infecção no local. A pessoa está infectada com algum mal. A febre é uma defesa do organismo. Então quando você, ou seja, quando a febre a deixou, significa que a infecção foi embora. O milagre aconteceu.
E o que aconteceu logo em seguida, mesmo no versículo de número 31 que nós lemos? Servia-os. Ela foi curada e agora está servindo. Agora ela vai fazer o jantar, ou preparar a mesa de lanche, certo? Ela vai servi-los. Por quê? Porque eles estão chegando da sinagoga, eles estão cansados de uma caminhada, certo? Meus amados, nós aprendemos lições extraordinárias aqui. Quem é curado, quem é socorrido, é para socorrer os outros depois. Quem é curado é para ajudar outras pessoas a alcançar sua cura. Quem recebeu um milagre, ela vai ajudar outros a receberem o seu milagre. Quem foi socorrido financeiramente, vai ajudar outros a serem socorridos financeiramente. Quem Deus abriu portas para ele, né, prosperou, colocou ele num degrau maior, vamos pôr assim, né, numa promoção na empresa, ele vai ajudar outros também que estão embaixo, dando a mão e erguendo pessoas, certo? O milagre vai acontecer e as pessoas que vão sendo alcançadas vão ajudar outras, vão servir. É isso que Deus espera de nós. Gente, é muita bênção, não é? E olha, Jesus mesmo cansado, todos que vieram até ele os curou naquele lugar. E o boato correu na cidade, toda a cidade veio, trazendo endemoniados que foram curados, que ouviram falar que lá na sinagoga Jesus libertou o endemoniado. Então muitos vieram, que estavam possuídos, alguns estavam sofrendo isso na família, trouxeram pessoas com perturbação, com demônios, ou com enfermidades que demônios manifestavam na hora, porque era Satanás que tinha colocado. Falei sobre isso no café passado, não é toda, mas tem casos que são. Houve libertação, houve cura, houve milagre, porque Jesus estava presente. Quando Jesus está presente numa casa, o milagre acontece naquela família, naquela casa. Quando Jesus está presente numa comunidade, o milagre acontece na comunidade. Quando Jesus está presente numa cidade, né, que é a mesma comunidade, o milagre vai acontecer. Pessoas vão ser abençoadas, curadas, libertas, transformadas, salvas. Recebe aí. Eu quero orar por você. E não esqueça, leve Jesus para sua casa. Quando você está ouvindo esse vídeo até o final, não ouça um pouquinho, não, depois eu vejo, não, tá bom. Não, ouça até o final, não perca a sua bênção. Você está levando Jesus para a sua casa. Você está levando Jesus para o seu trabalho, se você está no trabalho. Para o seu lazer, se você está no lazer. Aonde você for, você tem que estar com Jesus. Lembra Jesus num casamento? Estava num lazer, num casamento, uma questão, né, comunitária, de comunhão, de confraternização. Não acabou o vinho, não fez o milagre lá. Foi o primeiro milagre de Jesus, nós estamos no sexto. Falei sobre o primeiro. A importância que Deus dá ao casamento. Por isso que ele fez um milagre, primeiro foi num casamento. Então hoje querem destituir a família, colocar tudo é família. Não. Família que Deus constituiu é macho e fêmea, que vão ter as suas proles, né, os seus filhos. Essa é a família que Deus espera e que Deus investe. Agora, com fidelidade, claro, um ao outro. Ele fez esse milagre lá, para quê? Para valorizar a família. Então aqui Pedro está trazendo para a sua casa Jesus, e ele está valorizando a família, porque ele está curando a sogra. Enquanto muita gente aí que não é cristão, pensa assim, a minha sogra tem que morrer, aquela condenada, fica pensando mal dela. Não, quem se converte ao Senhor ama a sua sogra. O pior que seja a convivência, mas ele vai ter a visão diferente, por outro ângulo. É o que Pedro faz aqui. Levou até Jesus a sua sogra, e a sogra foi curada, e a sogra agora está abençoando, que ela está servindo. E aquela casa serviu de referência. Olha quanto ela foi abençoada. Levou Jesus para casa, recebeu a cura dentro de casa, e agora ela está sendo a abençoadora aquela casa, porque todas as pessoas estão vindo na casa de Pedro, porque Jesus está ali curando a toda a cidade. Recebe aí, quero orar por você.
Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus é maravilhoso, e que Ele habite no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, nosso lazer, onde nós estivermos, na rua, Deus, onde estivermos, que Jesus esteja conosco em todo momento. Como naquele casamento, jamais faria aquele milagre se ele não tivesse na lista de convidados, porque Jesus é educado, ele foi convidado para aquele casamento. A mesma coisa na casa de Pedro, ele foi convidado para estar ali. E olha quanto ele abençoou aquele lugar, curando primeiro a sogra de Pedro e depois, ó Deus amado, a todos quantos vieram ali. Mas a sogra foi curada para servir, servindo a eles ali, com alimentação, cozinhando, para... Em nome de Jesus, te louvo por tua graça infinita por isso. Abençoa, meu Pai, no santo nome de Jesus, todos que estão ligados no nosso canal, desde o menor até o maior, dando graça, desde a criança até o ancião, anciã, dando graça, abençoando de uma maneira tremenda e maravilhosa, Deus alcançando corações, restaurando lares, casamentos. Quantas famílias estão precisando da tua presença nessa hora, para uma libertação das drogas, para uma libertação dos vícios da bebida, da jogatina. Quantos, ó Deus, na família precisam de um milagre, para a vida financeira, eu coloco nas tuas mãos em nome de Jesus. Eu oro agradecido, ó Deus amado, porque o Senhor é bom e maravilhoso, continua abençoando o teu povo e todos que estão recebendo esse café com Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado, esse foi mais um Café com Deus. Se você puder abençoar, tem um Pix que vai embaixo aí. Nós abrimos 2 igrejas esse mês passado agora, uma em Volta Grande, mais uma em Volta Grande, né? Mas a gente está aí pedindo parceiros para nos ajudar a pagar o aluguel. Nós já pagamos de lá, mas o do peão nós abrimos depois, tudo dentro do mesmo mês, mas ainda vamos pagar o aluguel lá. Se puder nos ajudar, mandar uma oferta para nós, te agradeço muitíssimo. A de Volta Grande a gente pagou R$300, tem pessoas que contribuem cada um pouquinho, e fechou comigo até o final do ano, pastor, pode contar comigo. Mas lá do peão, da Vila do Peão, nós não temos ainda pessoas, né, assim que fecharam conosco. Também não havia pedido para lá. Então, se você puder falar, pastor, pode contar com a minha oferta, todo mês eu vou mandar tanto. O pouco com Deus é muito. O que você puder mandar vai nos ajudar bastante. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até o próximo Café com Deus. Senta o dedo, vamos compartilhar bastante.